mensagem. Bom dia, Aline. Bom dia, Silvano. Bom dia, seguidores. Bom dia aos ouvintes. Já vou convidando. Vem para o Instagram. Eu sou a Aline Cordeiro. E também convido os ouvintes para estar curtindo a minha página no Facebook, Aline Cordeiro, psicopedagoga. Tudo bem, vamos lá, né? Vamos lá. Silvano, no último programa eu falava sobre criatividade, falei assim, que a criatividade é algo nato do ser humano, que é muito natural a criança ser criativa, mas eu também falei que, né, infelizmente, as crianças na nossa atualidade, né, nos dias de hoje, estão deixando de ser criativas, até porque estão assim, dedicando seu tempo a outras coisas, né, as telas, aquelas telas luminosas ali, aqueles videogames, filmes, jogos que deixa a criança ali, às vezes, desinteressada ou passiva, conectada apenas naquele mundo virtual. Então, eu gostaria de trazer hoje 7 atividades práticas para papai, mamãe, avó, babá, o responsável aí pela criança ou pelo adolescente no dia a dia, estar fazendo com a criança, com o adolescente, para que estimule essa criatividade. Para que a hora que você tirar o telefone, determinar o tempo do telefone, você se substitua por outra atividade. Porque não é simplesmente falar, não pode mexer, mas não pode mexer e vai fazer o quê? Porque você está dependente do telefone, está acostumado a ficar só mexendo, o que ele vai fazer nesse momento, né? A gente até fala que a criança, o adolescente tem que ter um momento de tédio, um momento de não fazer nada, justamente para ele ser criativo. Mas quando ele já está focado demais nas telas, focado demais no telefone, nos jogos, ele não consegue ser criativo mesmo quando ele fica sem fazer nada. Então ele tem muita dificuldade. Então eu trago 7 atividades, contando que seria uma atividade para cada dia da semana. Recomendo que faça uma por dia, repita em outra semana. E observe, seu filho, né, sua criança, vai ter diferença no comportamento depois desses 15 dias. Observe agora, antes de começar, e depois que você pegar essa rotina de fazer uma atividade por dia e repetir essas atividades na próxima semana, você vai notar em 15 dias a mudança de comportamento. Seu filho vai interagir mais com vocês na casa, seu filho vai ficar menos dependente do telefone, vai começar a criar algumas coisas, vai perceber sim que ele estará mais criativo. Então vamos lá. Número 1, a mímica, brincar de mímica. Quem não sabe brincar de mímica, né? É uma brincadeira antiga aí, todo mundo brinca um pouquinho. No momento de fazer a brincadeira da mímica, a pessoa que vai representar e encenar a palavra, a frase ou a cena, se for a criança ou adolescente, ele vai ter que acessar todo o seu repertório de conhecimento, todas as suas informações ali, para conseguir encenar, né, passar através de gestos, aquela palavra escolhida, aquela frase ou cena escolhida. Isso é muito interessante para desenvolver a criatividade. E quem está lá tentando adivinhar também está sendo estimulado a sua criatividade, porque ele está vendo cada gesto e imaginando o que pode ser e fazendo todo esse acesso aí ao repertório de conhecimento. Então, a brincadeira de mímica vai estimular a criatividade tanto para quem está lá representando, né, através de gestos, quanto quem está tentando adivinhar. Então, é uma brincadeira muito boa de fazer com crianças, adolescentes e adultos. Qualquer pessoa pode brincar, então dá para fazer em família. E alguns minutinhos aí do dia você consegue tirar e fazer essa brincadeira. Vai estar estimulando a criatividade de todos na casa. Número 2, ler ou contar histórias. Gente, quando a gente vai lendo histórias, vai contando história para a criança, ela vai imaginando toda aquela história, principalmente se você tiver boa entonação, imitar ali algum personagem. Então a criança vai imaginando tudo aquilo ali, então ela está fazendo uso da sua criatividade para imaginar cada cena falada. E isso é muito importante. Quando se trata de crianças maiores, ela mesma já pode estar lendo para você, né? Aí já vai estar estimulando outras coisas, né? Por exemplo, o hábito da leitura. Então, assim, ela lendo a história, ela está fazendo acesso a novas experiências, as novas coisas ali, e vai estar usando sua criatividade, ela vai estar imaginando. Então ela lê para você, você lê para ela, então
histórias, vai estimular sim a criatividade. E também, outra coisa interessante é inventar história. Você, em uma brincadeira, organizar ali que vocês vão inventar história. No mínimo 2 pessoas, né? Pode ter mais. Então, um começa a história e o próximo tem que continuar. É muito interessante, porque assim, vai inventar realmente, vai criar algo novo, mas tem que estar linkado com a primeira parte da história. Então, vai ter que lembrar os personagens, se for pode acrescentar novos personagens. Se o primeiro está falando que aquilo ali está acontecendo numa floresta, se o outro for falar que está acontecendo na cidade, já tem que criar um link ali, falar que saiu da floresta e foi para a cidade. Então, assim, tem toda a criatividade nesse momento de inventar as histórias. E para ter repertório para inventar história, é importante ter ouvido bastante história aí antes, né? Outra coisa muito importante também é o faz de conta, brincar de faz de conta. Quando a criança brinca de faz de conta, ela está fazendo a relação ali do seu mundo de faz de conta, da sua fantasia com o seu mundo real. Então você pode observar que assim, crianças brincam de cuidar da boneca, como se fosse a menina brinca que ela é a mamãe da boneca, ela dá banho na boneca, ela faz comidinha, ela está tentando imitar a mãe. E o filho, né, o menino também faz isso, imitando o pai e tudo mais. Mas não precisa ser só a criança que brincar. O adolescente também, ele pode brincar o jogo da imitação, que também é um faz de conta, mas que para o adolescente você falar que vai brincar, ele já não quer. Mas o jogo da imitação, vamos imitar algum personagem de alguma série que ele está assistindo, algum filme que ele está assistindo, algum personagem de algum jogo. É um jogo de imitação que usa criatividade também, mas ele fazia de conta mesmo. E você pode ver que as crianças vão crescendo, elas vão mudando dessa brincadeira faz de conta, mas ela continua. Quando é pequenininha, imita o papai, a mamãe, ela vai crescendo, ela já começa a imitar. Por exemplo, brincar de supermercado. Brinca que é o caixa do supermercado, brinca que é a moça da padaria. Então, eles vão mudando de acordo com a sua convivência. Isso é muito importante da estimulação da criatividade. Eles vão criando ali algumas coisinhas ali para representar os itens do supermercado. Então, isso é muito interessante para estimular a criatividade das crianças. E também dos adolescentes. Como eu falei, às vezes muda um pouquinho o que eles vão imitar, o que eles vão fingir que é, a forma de falar, o vocabulário, mas não deixa de ser um faz de conta. A outra atividade é o desenho livre. Você deixar ali para aquela criança, para aquele adolescente, papéis coloridos ou não, canetinha, caneta, lápis de cor, giz de cera, que ele vai criar o que ele quiser ali, desenhar o que ele quiser. Ele vai estar representando toda a sua imaginação no papel. Isso estimula também a criatividade. Quem começa a desenhar, pensa em desenhar uma coisa, resolve desenhar outra, acrescentar uma coisa. Isso vai estar estimulando, sim, a criatividade. E quando já está com aquela atividade, está lendo história, contando história, pode desenhar também as cenas lá da história que ele imaginou, né? Então ele imaginou, agora vai trazer para o papel, aí no papel vai sair outra coisa. Também é uma estimulação da criatividade. Outra atividade bem interessante também é construir brinquedos a partir de material não estruturado, material de sucata, que às vezes ia lá pro lixo, né? Um palito de picolé, a caixinha de sabonete, a caixinha de palito de fósforo, cola, fita adesiva, garrafa PET, tampinha de garrafa PET, tudo isso dá para construir diversos brinquedos, diversos objetos que vai estar estimulando a criatividade da criança. Então, assim, nesse momento, pode pegar o celular e olhar alguns modelos na internet, olhar vídeo ensinando a construir, não tem problema, para trazer ideia para criar, né? E cria ali dobradura, é muito interessante. Então vai criando novas coisas a partir do que tem. Isso traz, sim, um momento de criatividade muito importante para a criança. E também para o adolescente, porque às vezes o adolescente não vai fazer um brinquedinho para ele brincar, por exemplo. Mas ele vai fazer um instrumento, né, a réplica de um instrumento a partir de material reciclado. Ele vai fazer uma dobradura. Então ele vai fazer coisas ali que tem mais a ver com a realidade dele, mas ele vai estar também construindo de acordo, né, utilizando materiais de sucata, de acordo com a sua imaginação, de acordo com o seu contexto.
E por último, não mais importante, passeios. Quando a gente sai, até na semana anterior que eu falei sobre criatividade, eu falei, passear, ter contato com a natureza, isso vai trazer novas experiências, isso vai também estimular a criatividade, porque quando você só fica num ambiente, um único ambiente, você vai perdendo a criatividade sim, porque você está vivendo sempre a mesma coisa todos os dias. Então, passear com seu filho é muito importante, além de estreitar os laços familiares, como eu sempre digo, também vai ajudar a ter essa criatividade, porque vai viver novas experiências, ter contato com novas coisas, com novas pessoas, ver novas coisas acontecendo. Então, essas experiências vai sim ativar ali a criatividade da criança e também do adolescente. Então, você falo criança, falo adolescente, porque vai mudar um pouquinho o vocabulário, vai mudar um pouquinho a forma de falar, porém, são as mesmas atividades para ambos, tanto criança quanto adolescente, essas atividades vai ajudar. E quando faz com o adulto, melhor ainda, porque aí o adulto também vai estar divertindo, sendo criativo e vai estar estreitando esses laços, né, entre ele e a criança e o adolescente. Então, assim, vai ser momentos prazerosos e você vai conseguir, sim, perceber diferença no comportamento, porque a criança vai começar a interagir mais, ela vai começar a ter mais curiosidade de entender como funciona uma coisa ou outra, porque ela está construindo, ela está criando, ela está tendo acesso a novos repertórios, né? Então, o mundo dela está se expandindo. Então, ela vai conseguir ficar mais concentrada, porque quando está na tela, no telefone, nos jogos, é 1001 informação nesse tempo. Então, ali, a atenção alternada é o tempo todo, aí a criança não consegue selecionar e concentrar. Aí, na criatividade, na construção de alguma atividade, na leitura de uma história, ela vai estar sendo, sim, concentrando naquilo ali. Então, ela vai conseguir fazer o que foi proposto para ela e vai estar estimulando. Então, assim, começa com menos tempo, depois você vai aumentando. E com o tempo, ela mesmo vai querer fazer alguma coisa no seu tempo livre, porque ela foi estimulada a fazer. Tudo bem, né? Tá aí, né? As dicas, então, de hoje. Tá lindo para você em casa, né? Isso é muito importante quando o pessoal também tá de férias, né? Isso, quando tá de férias também. Mas a gente não pode deixar só para as férias, porque férias, né? É só uma vez no ano, né? Ou duas aí, tem uma mais curtinha no meio do ano. Mas são dicas que podem ser aproveitadas também no dia a dia, principalmente nas férias. Final de semana, feriado, né? Porque trazer alternativa, que não adianta você falar para a criança, você não pode ficar no telefone, tá muito tempo, mas se você não der alternativa, ela não vai conseguir de outra forma, porque ela acostumou com aquilo ali, ela começa a ficar dependente de ter o telefone, de ter que jogar, de fazer alguma coisa. Ela começa a não interpretar, a não concentrar, a não criar, porque ela não vê outra realidade. Tudo bem, tá aí, né? Mais alguma coisa, Aline, pra hoje? Por hoje é só. Semana que vem nós volta, né? Semana que vem a gente volta. Então tá, então. Tudo bem, tá aí, ó, 9h47. Bora lá pro intervalo.